Tá bom. Como é o nome do senhor completo? Francisco Antônio de Oliveira. Nasceu em que dia? No dia 26 de maio de 25. Assim tem quantos anos? Tem 79 completo. Nasceu aonde o senhor? Lá na Chapada, Na Chapada, município de Porto Alegre, né? município de Porto Alegre. Como era o nome dos seus pais? José Antônio de Oliveira. E a mãe? Bachelar de Oliveira. Os seus avós, ainda se lembra o nome deles? Os pais do seu pai? Era Antônio José de Oliveira. E a mãe do seu pai? Era Romana. Sei que era Romana ali. Agora O pai de sua mãe? era Joaquim Alves. E a mãe de sua mãe? Era Ronaldo de Oliveira. E esse povo era de onde? De Porto Alegre mesmo? O pai dos meus avôs, parte de pai era de Porto Alegre. E os outros avôs, parte de mãe, era de Bom Dia. Como é que esse povo veio bater aqui? Compraram esse terreno aqui. Da Chapada? Não, é dos meus avôs, parte de mãe. Compraram esse terreno aqui, eles mudaram de lá. Do Bom Dia pra cá. Qual é o terreno que o senhor diz? Aqui do Pontal? Sempre do Pontal. E o da Chapada foi meu pai que comprou mesmo. Seu pai comprou da Chapada a quem? Parece que ele comprou para Zé de Souza. Não. Ele foi Zé de Souza. Comprou nesse tempo, parece que ele comprou pelo um conto de réis nesse tempo. Ainda foi um pote de ré. E o senhor foi criado aonde? Na Chapada. Na Chapada mesmo? Foi. Casou por lá a primeira vez? Primeira vez que casei lá na Chapada, eu criei e casei lá. A sua primeira mulher, quem era ela? Era Francisca Alves de Oliveira. É a família de lá também? É prima do senhor? Era a primeira vez. Aí teve quantos filhos da primeira mulher? Teve 8, Viveu quantos anos com ela ainda? 12 anos. E ela morreu de quê, senhor? De parto. Parte, né? Aí o senhor casou uma segunda vez. Foi. Aí teve quantos filhos da segunda família? Da segunda mãe, 3. 3? 3. Quer dizer que ao todo da sua família são 11 filhos. Foi 11 filhos, mas teve 4 da derradeira da outra mulher. Sim, o senhor teve 3 mulheres. Teve 3. Aí da outra teve Maria da Conceição teve 4. Quer dizer assim que o senhor foi mais homem do que os outros homens, teve 3. Seu Chico, me fala da sua infância lá em Porto Alegre, como era? Minha infância era, ia gostar de dia de domingo, passava o domingo lá, passava o trabalho ia andar, era dançando. Passava o domingo aonde, dançando? Porto Alegre, Sim, na cidade, né? Era na cidade, era dançando lá na prefeitura, era na Casa Amarela. O que era a Casa Amarela? Era uma casa que tem, mesmo de frente, onde é Boinha, hoje chamava Casa Amarela, mas onde assim sabe qual é a Casa Amarela? De frente pro cemitério hoje, né? De frente pro cemitério. Chamavam ali a Casa Amarela? É. Aí por quê? Porque ela era amarela? Era amarela, ainda hoje em dia ela é. Aí tinha uma venda de bebida lá, era? Não, tinha não. E o povo dançava lá por quê? Não, porque isso era, às vezes, todo domingo tinha um baile lá. De quem era essa casa, na época? Era meu. Ele fazia uns bailes todo domingo lá, era de, Todo domingo tinha um baile lá nessa Casa Amarela. de noite ou de dia? De dia. E era. De dia lá, de dia todo dia, tarde, ia tudo embora. Povo animado, era baile de sanfona? Era só fone, né? E tinha mais outro instrumento fora sanfona, não? Não, era só fone, tinha um... Não, só era só fone mesmo. E tinha baile na prefeitura também, o senhor Tinha disse? também. A prefeitura era ali onde foi o banco na época, né? Era ali, Mesmo na praça. era mesmo na praça. Aí tinha festa lá, Tinha todo domingo, tinha essas festas, esses bailes, então. todo domingo. Era quase todo domingo. Aí o senhor ia pra lá dançar. Ó, assim. Rapazinho novo ou menino? Fazia com rapaz de novo. É, a chave era bom. Ora, era muito bom. Aqui e lá ia pra missa. Ia também. Ainda Quando saía, quando era da missa, deixava e ia pra missa. terminava. Tava ia pegar um sangue de novo. E quando o senhor era menino lá em Porto Alegre, estudou ainda? Na Não, Chapada? eu estudei, mas foi no Rio Papeiro. No Geni Papeiro? Tinha uma escola lá. Minha escola lá. Quem é o professor na época? Era Elvira Moura. Elvira Moura? Ainda era parente da mulher de seu Raimundo Romana? Era tia. Tia, né? Aí ela era professora. Como é que se chamava a escola naquele tempo? Tinha nome? Tinha não? Eu não lembro do nome da escola.
Não, tinha número, me lembra que tinha número. Seu Chico, seu pai, o senhor disse que comprou a terra lá da Chapada. Quando ele comprou, já era coberta de cajueiro ou foi ele que Era plantou? nada, era só mata. Só mata. Era só mata. Ele quem plantou aquele cajueiral? Foi ele que plantou. Aí o senhor completou, talvez. Foi a gente que acabou de completar. Cajueiro e pinheiro. Seu Chico, o senhor conheceu em Porto Alegre alguém que fosse parente, neto, talvez, de escravo ainda? Chegou a conhecer, ouviu falar que teve ou não? Eu conheci. Conheceu quem? Eu conheci, mas não foi em Porto Alegre, não. Conheceu aonde? Eu conheci uma velha que foi escrava, mas foi lá na passagem de Itaú pra lá. Como se chamava ele? Ainda se lembra o nome dela? Era... Não, eu esqueci o nome da velha. Ela morava na Passagem Limpa com quem? Era... Morava com um filho de criação que ela queria, eu chamava Eliseu. Eliseu? Era numa velha. É o seu... Ela era ferrada, tinha mais um ferro no quarto ainda. E era? Era ferrada. Aí ela morava lá em Eliseu, morava numa casinha num pedacinho de chão dela mesmo. Morava num pedacinho de chão dela mesmo. Dela mesmo. Aí o Eliseu casou, ele morava numa casinha bem pertinho da dela, ela morava sozinha na casa. O senhor conheceu ela já bem velha? Bem velha, bem velha, e o cabelo bem pretinho, do cabelo bem alvinho. Ainda conversava? Conversava, os olhos chegaram a vermelho, parecia sangue. A senhora chegou a palestrar com ela alguma vez? Não, poucas palestras, eu vi ela poucas vezes. E em Porto Alegre, o senhor disse que não conheceu nenhum parente de escravo, neto nem nada. E de índio, conheceu algum descendente de índio, parente? Não, Nunca. não, descendência de índio, só que meu pai dizia que era descendência de índio, era ele. Você, né, no caso? Tá. Seu pai dizia que era descendente de índio. Ela disse que a bisavó dele tinha sido pegada dentro de cachorro. Seu pai dizia. E contava que a bisavó dele tinha sido pegada dentro de cachorro, era brava, era isso. Assim a gente ainda tem um parentesco muito também. Tem, eu acredito que todos nós temos. É. Seu Chico, outra coisa. O senhor morou ainda em cima da Serra de Porto Alegre, na Chapada, quantos anos ainda? Ah, eu morei muitos anos, morei. Mais 40 anos eu morei. Qual é a diferença maior que o senhor vê na vida hoje em dia e na vida de antigamente? A diferença era que quando a gente era mais novo, todas as coisas eram mais fáceis, viu? Era um tempo ruim, mas a gente achava as coisas tudo mais fáceis. Mais fácil assim, só um negócio de inverno, viu? Mais facilidade de transporte, hoje era mais fácil as coisas, viu? Que antigamente. Porque antigamente isso era mais difícil, porque nem carro não existia, né? Quando eu era rapaz mesmo, novo, ainda não existia carro, corria carro nessa de cama. Aí andavam de que vocês? Andava com cavalo. Cavalo, né? Cavalo de burro. Quando queria ir para Pau do Céu, passava a perna no cavalo e ia. Passava um cavalo no burro e outro ia até jumento. Qual foi o primeiro carro que o senhor ouviu, conheceu? O primeiro carro que eu conheci foi um Dessol de velho lá de Costa que tinha nas lagoas. O primeiro carro que eu conheci foi esse carro chamado até o Dessol, não lembro do nome do carro velho. De Souto. No final de Costa de Fernando. O senhor ouviu falar que a igreja de Porto Alegre, numa época aí bem para trás, caiu? Caiu. O senhor ouviu falar isso? Caiu, mas foi o padre que derrubou. Foi, né? Sim. Como foi essa história, seu senhor? Antigamente eu ouvia falar que aquela igreja disse que um padre começou a levantar ela. Viu? Aí esse padre começou a levantar a igreja de Porto Alegre. Aí disse que deixou em meio caminho, não levantou. Aí veio um padre de fora, sobre dessa igreja, um padre de fora, chama de Frei Capuchinho. Aí foi quem veio e levantou essa igreja, Porto Alegre. Levantou, ela era toda de pedra. Era toda de pedra. Meu pai, a mãe do meu pai, e meus avós, descarregaram muita pedra para levantar aquela igreja. Era um povo todo de marro de parede, na frente, o povo uns carregando pedra, uns carregando tijolos, que iam ver caminhada de tijolo, de pedra, até lá na vistola, para pedra lá dentro, para levantar aquela igreja.
Aí o senhor ouviu falar se ela sempre foi naquele canto ou já tinha sido em outro canto? Sempre foi toda a vida naquele canto. Sempre conheceu ela ali, né? Puxei ela ali, tinha um cruzeiro grande na frente. Ainda tem, eu acho. Aí os padres derrubaram aquele cruzeiro, mas depois botaram de novo. E o padre Hidalgo foi quem derrubou ela, derrubou um bocado dela e fez novamente. Aí fez a tijolo, tirou as pedras e fez a tijolo. Mas já foi reformada pelo aquele padre Hidalgo. E o cemitério sempre foi naquele mesmo canto? Toda a vida só conheci naquele canto. Era mais pequeno. Aí aumentaram ele, eu me lembro que aumentaram ele 2 vezes. Mas naquele mesmo canto. Seu Chico, e o senhor conheceu ainda Antônio Martins? Doutor Antônio Martins? Conheci. Conheceu ele aonde? Conheci em Porto Alegre mesmo. Foi quem fez até aquela maternidade, foi ele. Foi? Conheci ele, ainda me lembro dele até, eu ainda me lembro dele como se fosse hoje, a gente fazendo uma operação um dia, tirando um caroço de fava na venta de uma menina. Inspirando e tirando os pedaços do sangue que sai. Eu me lembro eu fazendo esse trabalho. Isso foi aonde? Foi lá em Porto Alegre. E o senhor conheceu o Vicente do Rei? Conheci, Conheceu lá em Porto Alegre também. lá em Porto Alegre. O que é que o senhor se lembra dele? Eu me lembro muito dele, que eu ia lá na casa dele, conversava mais dele, eu já tomei conta até do terreno dele um tempo, ali na Maia da Luísa. Conheci ele lá no Poço Verde, ia lá na casa dele, ia lá também. Ainda me lembro que fui buscar ele um dia lá no açude, que ele foi tomar um banho. E Dona Nando mandou eu ir atrás dele, que ele ia se apoiar, ia cair, ia nadar um dia, eu ia atrás dele, chamei ele, veio mais dele. Ele já era bem idoso nessa Já época. nem trouxe, já. Mas já foi idade dele, já foi idade dele, então ia nadar sozinho dentro do açude. Ele era uma boa pessoa, um homem de bem, Era um homem de bem. um homem de palavra. Pra lá, um direito. Certo. Um de bem. Foi chefe político em Porto Alegre muitas vezes. Foi muitas vezes, foi chefe de muitos anos. O senhor chegou a ouvir falar ou escutou alguém contar uma época que houve um movimento e veio uns jagunços para Porto Alegre e quiseram invadir a casa dele? Eu ouvi falar nesse tempo aí. Mas não alcançou, não. Não passei mais de falar.